Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316. Então está valendo mais um Somos Um ao vivo aqui na sua 316 com o pastor Marcelo Santos. Setembro Amarelo, como ajudar, como pedir ajuda é o tema de hoje. E aí, claro, a gente já começa perguntando ao pastorzão Marcelo o que é o Setembro Amarelo, pastorzão, e por que é importante tratar desse tema, desse assunto hoje. Isso, vamos lá. O Setembro Amarelo é uma campanha criada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Nacional de Medicina, né, e também o apoio da Organização Mundial de Saúde. E como você já falou, é uma campanha de prevenção ao suicídio. Por que falar de suicídio? Né? É um tema pesado, sim, é um tema desagradável, é um tema que não é fácil, mas precisamos falar sobre esse tema, precisamos falar sobre o suicídio. Por que foi criada essa campanha? Por ano, no mundo, né, morrem, existe muita subnotificação, ou seja, nem todos os casos de suicídio são relatados como suicídio, mas estima-se, as organizações de saúde estimam que cerca de 1 milhão de suicídios acontecem no mundo por ano. Tá? O que é isso, né? Morrem mais pessoas de suicídio do que de HIV. Morrem mais pessoas de suicídio do que malária. Né? Morrem mais pessoas de suicídio do que de câncer de mama. Já imaginou? E no mundo inteiro, e esse dado me deixou chocado, morrem mais pessoas de suicídio do que nas guerras e nos crimes, nos homicídios. Né? É algo realmente assustador quando a gente pensa nesse panorama mundial. As estatísticas dizem, e é bem importante a gente entender, que na Europa houve uma diminuição no número de suicídios, mas aqui na América do Sul houve um aumento, Nayana. Houve um aumento nos nossos países da América do Sul, Brasil, Argentina, Uruguai, né? E há uma grande prevalência do número de suicídios entre jovens. No Brasil, a taxa dos suicídios entre os universitários, e aí a gente vai entrando mais no nosso tema do nosso assunto, né, dos universitários missionários, a taxa dos suicídios foi feita uma pesquisa, né? A taxa de suicídios entre universitários tem crescido de ano em ano desde 2002. E o país está em primeiro lugar na América Latina do número de casos, tá? Uma proporção expressiva, foi feita uma pesquisa, e uma proporção, mais de 83% dos estudantes relataram ter algum tipo de dificuldade emocional. Né? 63% já sofreu de ansiedade, 9% procuraram atendimento psicológico no ano anterior, e 9,7% continuavam em tratamento. Né? E nesses casos, todos os índices foram piores do que na pesquisa passada, que foi feita em 2014. Né? Então, em 2018, havia 10% dos graduandos que já tinham pensado, né, em suicídio, já tinham tido ideias de suicídio. Fora isso, no nosso meio evangélico, tivemos, há alguns anos atrás, uma onda de pastores, esposas de pastores, líderes de expressão que cometeram suicídios. E isso nos deixou assim, o que está acontecendo? Né? Então, por isso que precisamos falar disso, precisamos tratar desse tema espinhoso, precisamos tratar desse tema delicado e realmente encarar. Nas universidades, muitas universidades têm aderido a essa campanha. Na Universidade Souza Marques, que está tendo suas aulas lá nas dependências do Seminário do Sul, já colocaram cartazes, há muita conversa, e nós precisamos fazer parte desse debate, nós precisamos entender e nós precisamos aprender como ajudar, como ser ajudado, não é? Então, é muito necessário.
porque estamos falando de vida. O nosso negócio é vida, o nosso assunto é vida, a nossa luta é pela vida. Teve um filósofo, um escritor, que ele disse assim: o suicídio é a única questão que importa na filosofia. Quer dizer, tudo mais é dependente disso, porque o suicídio é aquela pergunta: vale a pena viver? Então, ele falou, é a única questão que importa, é a única resposta que vale a pena a gente procurar, é a única pergunta necessária, né? Então, vamos falar sobre como ajudar, como pedir ajuda, como nós cristãos, como nós universitários missionários, como nós que temos filhos, sobrinhos, como nós que estamos enfrentando esse tipo de situação com algum parente, com algum amigo, podemos ajudar, e se eu estou passando por isso, como eu posso pedir ajuda? Esse é o nosso tema de hoje. Muito bem. E veio bem a calhar, né? Agora, 13. Ontem aconteceu a morte de uma jogadora de vôlei, né? Isso, a Valeuska. Isso mesmo. E aí há uma suspeita, né? De que tem. Claro que está sendo investigado ainda, né? Mas a suspeita é que tenha sido suicídio. Parece que ela deixou uma carta de despedida e tal. E aí tem toda uma investigação aí por trás. Então, assim, é um assunto que está realmente em alta nesse momento. Infelizmente, sim, é verdade. Triste, muito triste, né? Uma carreira linda a Valeuska teve. E, enfim, teve a morte dessa forma. Quais os principais mitos, pastor, sobre o tema suicídio? Isso, esse é um tema que tem muitos mitos e muitas ideias que as pessoas vão propagando sem ser realidade. Então, vamos desmistificar algumas falas e algumas ideias que as pessoas têm sobre suicídio. A primeira delas é que falar sobre suicídio estimula o suicídio. É a ideia de que não vamos falar nesse assunto, porque se a gente tocar nesse assunto, aquela pessoa que ela já está com uma tendência, ela vai ser estimulada a fazer, então é melhor ficar quieto, é melhor não mencionar, né? Isso é um mito. Primeiro, porque falar sobre o suicídio não aumenta o risco. Não é a pessoa ouvir falar sobre isso que vai fazer ela pensar em suicídio, porque ela já está pensando em suicídio, né? Aliás, é tudo o que ela pensa, é isso. Então, ela ouvir uma notícia como essa morte da Valeuska, ou assistir, ou saber que tem um podcast, ou ter um anúncio ou uma campanha a respeito, não vai aumentar nem diminuir o risco, ou melhor, não vai aumentar o risco porque ela já está pensando nesse assunto. Além disso, falar sobre o assunto alivia o peso, alivia a tensão, alivia a angústia que a pessoa sente. Então, precisamos falar, sim, precisamos conversar, precisamos abrir espaços para que a própria pessoa ela possa dizer, e ela possa falar: olha, estou pensando nisso, olha, né? Haver um espaço sem haver esse susto e esse desespero, mas com diplomacia, podermos conversar e podermos manejar esse assunto. Então, falar sobre o suicídio não estimula, né, as pessoas a suicidarem, tá? O que pode estimular é a maneira como se fala, né? É preciso ter o conhecimento, é preciso ter a sabedoria, o discernimento sobre como conduzir essa conversa, sobre como tirar essas dúvidas, né? Como utilizar isso. Um outro mito a respeito do suicídio, sim, ainda falando desse primeiro mito, é muito importante que a gente converse sobre suicídio para que a população, de uma forma geral, esteja bem informada sobre o assunto. Porque se todos nós formarmos uma rede, nós nas universidades, nas igrejas, nas famílias, nas comunidades, formarmos uma rede com muita gente entendendo como é que essa questão do suicídio, o que acontece, quais são os fatores de prevenção, quais são os fatores de risco. Se todos nós fizermos tivermos esse conhecimento, a gente está aumentando a rede de proteção para as pessoas ao nosso redor. Tá? Outro mito que as pessoas têm
algumas, né, nem todas, mas algumas pessoas têm sobre o suicídio isso é uma escolha do indivíduo. A pessoa, ela quis acabar com a própria vida. Tem até algumas pessoas mais radicais que dizem assim, não, isso é um direito da pessoa. Se a pessoa quiser se matar, ela tem que ter o direito. Os liberais radicais, que valorizam a liberdade do indivíduo acima de tudo, não, se a pessoa quer se matar, ela tem o direito, né? Mas por que isso é um mito? Porque as estatísticas dizem que praticamente 100% das pessoas que tentaram ou praticaram um suicídio o fizeram por algum distúrbio mental, algum transtorno mental ou emocional, seja depressão, seja bipolaridade, seja transtorno de ansiedade, transtornos de personalidade, esquizofrenia. Ou seja, a pessoa que se suicida, ela não está no pleno domínio das suas faculdades mentais. Ela não está tomando uma decisão racional. Ela não está assim, eu parei para pensar, eu refleti e acho que é melhor. Ela está influenciada por um transtorno, por uma doença, porque a pessoa, na sua condição normal, natural, ela tem o instinto de viver. Ela pode enfrentar dificuldades, ela pode enfrentar lutas, ela recebe um diagnóstico, olha, você está com esse problema, o instinto me cura, me opera, eu quero melhorar, eu quero mudar. Mesmo a pessoa, às vezes, está passando por dificuldades, os nossos missionários que trabalham nas Cristolândias, a gente alcança pessoas morando na rua, mas ela não quer morrer. Ela quer viver, ela quer ter uma chance, uma oportunidade. Mas certos transtornos mentais produzem um grau de sofrimento interno tão grande que a pessoa só enxerga como possibilidade de alívio a morte. Ela só enxerga a morte como a solução. Ela perde a capacidade de ver outras possibilidades, ela perde a capacidade de ter esperança. E o sofrimento é tão grande, a angústia, a dor na alma é tão grande que ela é levada a esse ato de desespero, a esse ato impensado. Né? Quando eu falo impensado, ele pode até envolver planejamento. Às vezes a pessoa ela se planeja muito direitinho, mas é impensado porque ela não consegue entender ou enxergar que existem outras possibilidades e que a vida vale a pena ser vivida. Então, a gente não pode entender que o suicídio é uma escolha. Não, mas é um fruto de um transtorno. E o tratamento, existe tratamento. Existe tratamento para a depressão, existe tratamento para a bipolaridade, existe tratamento para a esquizofrenia, existe tratamento que pode e está disponível para nós. E havendo um tratamento bem sucedido, né, o desejo de morrer desaparece. Né? Havendo o tratamento dessa cura da alma, né, essa angústia ela fica em graus manejáveis e a pessoa consegue perder esse desejo de morrer, né, esse desejo de ser aliviado pela via do suicídio. Tá? Outro mito, né? Outro mito sobre o suicídio. Cristãos não pensam em suicídio. Cristãos não se suicidam. Se você é salvo em Jesus, se você tem Jesus, então você não vai pensar em suicídio e muito menos você vai tentar o suicídio. Isso também é um mito. Por quê? Porque o cristão ele está sujeito a doenças como todo mundo. O cristão ele tem diabetes, o cristão ele tem pressão alta, o cristão pega Covid, o cristão ele tem problema no coração, o cristão pode ter AVC, e o cristão também pode ter depressão, síndrome de pânico, também pode ter síndrome de ansiedade, transtornos os mais diversos. Se o suicídio ele é causado por uma doença, e o cristão ele também está sujeito a doenças, o cristão independente da sua fé. Porque o cristão, a pessoa, ela não perde a convicção dela. Ela não perde a convicção de que Deus a ama,
ela não perde a convicção de que Jesus morreu por ela não perde a convicção de a vida eterna, ela não perde a convicção, só que o transtorno que ela sente faz ela ter esse ato desesperado, mesmo sabendo, a pessoa sabe que tirar a própria vida é um pecado contra Deus. Ela sabe disso. Mas ela não... Há algo ali que acontece. E tivemos irmãos nossos vítimas, né? Tivemos irmãos nossos vítimas dessa doença. Alguém pode dizer assim, mas principalmente nossos irmãos pentecostais, né? Temos muitos ouvintes que são de igrejas pentecostais, um abraço aí para os nossos irmãos em Cristo, e muitos irmãos pentecostais dizem assim, mas Jesus não levou sobre si as nossas enfermidades? Jesus está lá em Isaías, Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Sim, Jesus levou sobre si na cruz as nossas enfermidades, e Jesus levou sobre si na cruz os nossos pecados, não é verdade? Todos os nossos pecados já foram levados por Cristo na cruz. Na ressurreição, nós vamos ter corpos glorificados e vamos ter almas purificadas. Na ressurreição, nós não vamos ter nem pecado e nem enfermidade. Mas até lá, né, apesar de Cristo ter levado sobre ele os nossos pecados, a gente continua pecando. E apesar dele ter levado na cruz as nossas enfermidades, continuamos adoecendo. Até a volta de Cristo, ou até nós nos encontrarmos com ele, continuaremos sujeitos às doenças e às enfermidades. Essa é uma promessa que é cumprida na plenitude quando Jesus voltar. No novo céu, na nova terra, não vai ter pecado, não vai ter doença, não vai ter depressão, não vai ter nada de mal, né? Vamos estar transformados, purificados, glorificados, e vamos desfrutar a plenitude da vida que Jesus veio dar para nós, tá? Então, como eu falei, essa pessoa ela pode ser um cristão e ter a sua experiência com Jesus, mas o sofrimento da doença mental faz ela não sentir a paz e o alívio e a esperança, e ela acaba tomando essa medida desesperada num momento de intenso sofrimento. É por isso que o cristão também precisa se tratar, também precisa ser encaminhado, né, para o tratamento, às vezes com remédio e terapia, mas precisa ter o tratamento. Tá? Outro mito a respeito do suicídio é aquela frase, quem ameaça não faz. Ele está dizendo, mas é só para chamar atenção. Ela está falando que vai fazer, e quem vai fazer, vai lá e faz, não fica anunciando. As estatísticas indicam o contrário. As estatísticas indicam que as pessoas que se suicidam, elas costumam falar sobre isso, e elas costumam dar sinais sobre isso. Elas costumam ter várias tentativas, às vezes fazem mais de uma tentativa, e às vezes elas conseguem, né? Até é errado usar o verbo conseguir. Às vezes elas são vítimas na primeira tentativa, né? Ela realiza o ato na primeira tentativa, mas dá sinais. Os sinais acontecem, os sinais aparecem, e a gente precisa estar atento aos sinais. A gente precisa ouvir, prestar atenção. Espera aí, o que você está dizendo? É isso mesmo? Né? Aí a gente precisa verificar, tem uns níveis, né? Existem os níveis em que a gente vai vendo a ameaça ao suicídio. O primeiro nível é quando a pessoa ela não tem planos para o futuro. Ela começa a ver uma certa apatia, ela não quer saber de estudar, não quer saber de... Tá assim, à deriva. É um nível ainda baixo, mas precisa tomar cuidado. Um nível mais sério é quando a pessoa acha que a vida não vale a pena. Essa vida aqui, a vida não tem sentido, a vida não vale a pena. Aí, opa, sinalzinho de alerta. Outro caso é quando a pessoa diz assim quando a pessoa passa a achar que se a morte vier, ela será bem-vinda, né?
Isso é o que a gente chama, os que os médicos chamam de ideação suicida. Isso no meio cristão se manifesta muito naquela frase: eu queria que o Senhor me levasse. Que pode parecer uma frase muito piedosa, uma frase muito espiritual, mas na verdade é uma ideação suicida. Ele ainda não chegou ao ponto dele fazer, mas ele queria que Deus levasse, né? Isso é um sinal o quê? De que tem alguma coisa errada aí. É um sinal de que o sofrimento que a pessoa está passando está levando a uma dificuldade na alma dela, que precisa ser tratada. Porque se ela deseja que o Senhor o leve, ela está dizendo: a vida não vale a pena. Eu queria estar morto. Eu queria morrer. Tá? E aí, por quê? É pecado querer ir para o céu? Claro que não. A gente sabe que o céu é muito melhor, né? Mas quando Paulo, por exemplo, ele está na prisão e ele diz assim: eu tenho o desejo de ir para o céu porque eu sei que estar com Cristo é muito melhor. Mas eu também quero estar aqui porque eu ainda tenho coisas para fazer com vocês. Eu quero ensinar vocês. Então, Paulo tinha um sentido de missão e o entendimento de que ele tinha coisas para viver aqui na Terra. Quando a gente perde isso, é um sinal de que as coisas não estão bem dentro de nós, porque Deus colocou em nós esse desejo de vida. O próprio Paulo fala: olha, eu quero que Cristo volte logo, porque eu não quero experimentar a morte. Eu quero ser logo revestido do meu corpo celestial, mas eu não quero passar pela morte, não quero estar nu. Então, esse desejo de viver é o normal, é o natural. E quando um irmão em Cristo, não importa a idade, ele perde esse desejo de viver e fala: queria que o Senhor me levasse, é um sinal de alerta para a gente acompanhar, para a gente cuidar, para a gente conversar e encaminhar, né, para os serviços profissionais. Aí tem um nível mais profundo ainda. É quando a pessoa começa a pensar em se machucar. A ter aquele pensamento de se machucar, ter o pensamento de morrer. Às vezes a pessoa inconscientemente começa a ter acidentes. A dona de casa que começa a se queimar. O motorista que passa a ter um acidente, bate o carro aqui, bate o carro ali, foi sem querer, mas é um sinal. A pessoa começa a inconscientemente pensar e até mesmo imaginar se ferir ou até mesmo morrer. Num nível mais profundo é quando a pessoa tem planos. A pessoa começa a ter um plano e começa a imaginar. E aí começa a pensar: se eu fosse fazer, eu iria fazer isso, eu iria fazer aquilo. Se eu fosse, essa é a melhor maneira. A pessoa começa a pesquisar na internet. A pessoa começa a ver as maneiras, quais são as maneiras menos doloridas e etc., mais eficazes. A pessoa começa não está só pensando nisso, ela está planejando e guardando esse plano para um momento futuro. E o nível mais difícil é quando a pessoa realmente ela já planejou e até já tentou alguma vez, tá? Então, esse é um outro mito, né? De que a pessoa, quem ameaça não faz. A gente precisa prestar atenção no que a pessoa está falando, está verbalizando. Outro mito, tá? Que a pessoa ela estava deprimida, ela estava angustiada, estava triste, estava falando em morrer, e aí, de repente, ela melhorou. De repente, ela está mais bem-humorada, de repente, ela saiu da prostração, saiu da depressão, ela está contente. Então, está tudo bem. Negativo. É aí que mora o perigo. Quando a pessoa ela estava num estado de depressão, falando em suicídio, e de repente ela melhora, não é sinal de que ela melhorou. Sinal de que ela está aliviada porque ela já tomou a decisão dela. Né? Ela já tomou a decisão, vai ser no dia tal, vai ser no lugar tal. E essa decisão, olha que loucura, né? Essa decisão de se matar e essa resolução, eu vou fazer mesmo, dá um alívio. A alegria da pessoa é saber que ela vai fazer. Que loucura. Então, as famílias, os amigos, devem prestar muita atenção quando tem algum paciente que está em tratamento, que está fazendo
ou que não está fazendo, mas de repente tem uma melhora, é aí a hora para prestar mais atenção, para cuidar, para chegar junto, para perguntar, para conversar, tá? Então, esses são alguns dos mitos, né, a respeito do suicídio. Se o nosso ouvinte quiser contribuir com mais algum ou fazer mais alguma pergunta sobre esse tema, nós estamos aí, tá certo? Maravilha. 3h32 aqui na 316. Dá uma passada rapidinho aqui, mandar um abraço para Maria, lá de Itaguaí, Rio de Janeiro. Tá aqui passando para deixar uma boa tarde pra gente. O irmão Nicodemos Lima também, lá de Campo Limpo, Paulista, tá por aqui também acompanhando o nosso Tarde Viva, né, mandando abraço pro povo lá da casa dele, né, a Marina, Nicole, William, Thaís. Obrigado, Nicodemos, pela sua companhia. Irmão Avelino também aqui, curtindo muito o assunto de hoje. E essa galera chegando aos poucos aqui para poder participar. Você não precisa ficar com vergonha não, viu, gente? Pode mandar pergunta, pode mandar aqui um comentário, pode contribuir com a gente. Estamos aqui à disposição de vocês. 11 930 03 0316. Pastorzão, aliás, antes de fazer a próxima pergunta, você que de repente queira participar sem querer se identificar, né? Pode ficar à vontade também, que a gente mantém o sigilo aqui da tua identidade, mas pode fazer a sua pergunta ou algum relato que a gente está aqui à disposição, beleza? Depois dos mitos, né? Queria que o senhor falasse pra gente o que a Bíblia diz, né, sobre o suicídio, pastor Marcelo. Uhum. A Bíblia, ela nos mostra personagens que cometeram suicídio, então a gente vê que é uma questão que não é de hoje, mas já existe nos tempos bíblicos. Temos, por exemplo, Saul, né, o primeiro rei de Israel, que antes tinha o Espírito de Deus, mas depois se afastou de Deus e passou a ser assolado por um espírito maligno, e que perseguiu Davi, e que se opôs aos planos de Deus, consultou uma necromante. Quer dizer, a vida de Saul foi numa escalada para baixo, cada vez mais, e terminou a vida dele cercado pelos inimigos, viu que ia perder a batalha. Ele pede para um escudeiro dele matá-lo, o escudeiro não ficou com medo, não quis, então o próprio Saul se lança sobre a sua espada, e aí o escudeiro, vendo isso, também se suicida, um suicídio duplo, né? E aí um outro que passou e viu que ele estava morto foi contar para Davi, achando que Davi ia se alegrar, e pegou a responsabilidade para ele. Não, fui eu que matei Saul, né? E aí morreu por isso, né? Quer dizer, uma tragédia tripla. Outro personagem bíblico muito famoso que se suicidou foi Judas, né? Judas, depois de trair Jesus, foi tomado pelo remorso, diferente de arrependimento. O arrependimento conduz à vida, o arrependimento conduz a uma mudança, o arrependimento conduz a uma mudança de direção. E o remorso, a pessoa fica afundada naquilo. O que eu fiz não tem perdão, o que eu fiz não tem solução, e isso foi gerando esse transtorno na vida de Judas, e ele se enforcou, depois de ter se enforcado, a corda se rompeu, né, e o corpo dele se despedaçou nas rochas, uma coisa horrorosa. Tá? Além de personagens que chegaram a ser vítimas mesmo do suicídio, temos personagens bíblicos que tiveram ideações suicidas. Tá? Nós vemos, por exemplo, em 1 Reis, capítulo 19, profeta Elias. 1 Reis 19, versículos 1 a 7. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor
do que os meus pais. Olha que interessante, né? Elias veio de um grande triunfo, derrotou os profetas de Baal, e às vezes isso acontece, às vezes crises de depressão, elas vêm após você alcançar os seus objetivos, você alcançou os seus sonhos, a sua igreja está se multiplicando, pessoas se convertendo, a sua empresa está crescendo, você casou com a pessoa que você amava e você se formou na universidade, aí vem um grande pico na sua vida e de repente os seus neurotransmissores entram em colapso. Né? E Elias, depois de ter vencido os profetas de Baal e ter mostrado a Israel que o Senhor é Deus, Jezabel vai e ameaça: eu vou matar você. E olha como se desencadeou isso, né? Ele entrou em pânico, teve medo, fugiu. Depois de fugir, ele quis ficar sozinho, largou o servo para trás e se embreou no deserto sozinho. E, esquecido de que ele estava com medo de morrer, ele passa a desejar morrer. Ele passa a avaliar a sua vida diante daquela circunstância e fala: para que eu estou vivendo? Se eu fiz tudo o que eu fiz e ainda estou sendo ameaçado de morte, é melhor morrer. Meu povo não tem jeito. E aí Deus vai e trata Elias, fala com Elias, mostra para Elias que ele não estava sozinho, manifesta sua voz na brisa suave, renova o chamado e a missão de Elias. Né? Outro personagem bíblico que também teve ideações suicidas, também teve vontade de morrer, foi o profeta Jonas. Quando Jonas vê que Deus perdoou os inimigos dele, que Deus perdoou a cidade de Nínive, Jonas chega no capítulo 4, versículo 3, e Deus, para dar uma lição em Jonas, faz nascer uma plantinha no deserto para dar uma sombra para ele, e Deus mata a planta, e aí Jonas entra em crise. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Que Jonas entrou numa crise por causa da planta que tinha morrido. E Deus pergunta para ele: é razoável esse seu desejo de morrer? Né? A gente vê, então, Moisés. Moisés também passou por isso. Em Números, capítulo 10, versículos 11 a 15, em meio àquelas crises em que o povo de Israel estava, toda aquela rebelião, né, a pressão que o líder sofre, né, a pressão de um líder querendo fazer a vontade de Deus, quando o povo que ele está liderando não quer fazer a vontade de Deus. Diante dessa pressão, diante dessa angústia, a palavra de Deus diz, Deuteronômio, Números 10, versículo 11, no segundo ano, no segundo mês, aos 20 dias do mês, a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha, partindo do deserto do Sinai, jornada após jornada. Desculpa, estou lendo no lugar errado. Estou lendo no 10. Números 11, versículo 11. Moisés disse ao Senhor... Então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias, cada um à porta da sua tenda. O Senhor ficou muito irado e Moisés também não gostou daquilo. Moisés disse ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Será que fui eu que concebeu todo este povo? Será que fui eu quem lhe deu a luz, para que me digas que o leve no colo, como a babá leva a criança que mama até a terra que prometeste dar a seus pais? Onde eu poderia conseguir carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, mata-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria. Ou seja, Moisés ficou tão esgotado com a rebeldia do povo, com a falta de temor a Deus do povo, com a ingratidão do povo, que ele não viu alternativa. Senhor, se é para ser assim, me mata. Acaba logo com isso. Né? Então, esses são exemplos, né, da Bíblia falando sobre casos de suicídios e casos de servos de Deus que experimentaram esse pensamento suicida. Quando a gente fala sobre a Bíblia e o suicídio, a grande pergunta que surge nas pessoas, e é a pergunta legítima,
existe salvação para o suicida? Né? Se o suicídio é um pecado, e a pessoa está pecando contra Deus porque está tirando uma vida, né? Será que essa pessoa que se suicida, ela está salva? Ou ela nunca foi salva? Ou ela perde a salvação? Essa é a pergunta básica, né? Se o suicida ele tem salvação, se ele tem esperança da salvação. Quero ler 2 versículos para explicar um pouco o que eu vou falar sobre esse assunto. 1 Coríntios 13, 12, diz assim: porque agora vemos como um espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. E o outro texto que eu queria deixar é Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Por que eu li esses 2 versículos? Porque o nosso conhecimento ele é parcial. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a revelação de Deus, a verdade ela é objetiva e ela é acessível e ela não depende de tempos ou de gerações ou de culturas. Porém, o nosso entendimento dessa verdade revelada é imperfeito, incompleto e é falho. E tem coisas que Deus revelou a nós e tem coisas que Deus guardou com ele. Diante disso tudo, a gente precisa, diante de um assunto como esse, o suicídio e a salvação ou não do suicida, a gente precisa ter muito cuidado e muita responsabilidade. Por quê? Quem é que faz essa pergunta? Né? Quem é que faz a pergunta? A pessoa que se suicida, ela vai para o céu ou não? Porque essa pessoa que está perguntando isso pode ser alguém cujo membro da família se suicidou. Pode ser alguém que o pai se suicidou, que o filho se suicidou, que a mãe, a esposa. Né? Então, olha a responsabilidade para dar uma resposta. Pode ser que essa pessoa que faz essa pergunta, a pessoa que se suicida, ela vai para o céu, ela pode ir para o céu? Pode ser alguém que está querendo se suicidar. Pode ser alguém que está querendo um impulso a mais para ela ir nessa direção. Então, olha a responsabilidade aí. Então, diante desse fato de que tem coisas encobertas, de que o nosso conhecimento é imperfeito, e de que aquilo que a gente fala é muito sério, eu não tenho condições de dar essa resposta em público, numa rádio. O que eu posso fazer, o que eu posso dizer, que é claro, é que o nosso Deus, ele é pró-vida. E o nosso ministério, ele é pró-vida. O cristão é alguém que luta pela vida. Luta pela vida desde antes do nascimento. O cristão ele se coloca contra o aborto. Somos totalmente contras, porque não é uma questão da liberdade da mulher, é uma questão do direito à vida de quem está no útero. Né? Para nós não há diferença entre matar uma criança dentro do útero e matar uma criança fora do útero. Então, somos radicalmente contra o aborto, mas a gente também é pró-vida depois que a pessoa nasce. Então, a gente luta, né? Temos os nossos ministérios sociais, temos os lares batistas, temos os nossos ministérios nas escolas, a gente segue ajudando, abençoando e promovendo a vida desde antes do nascimento, no nascimento, na infância, na adolescência, na juventude, ministério, projeto Somos Um e por toda a vida. Então, o nosso ministério é cuidar de vidas, o nosso ministério é manter a vida, é multiplicar a vida, e Deus sempre vai trabalhar a favor da vida, porque a vida é um presente. A pessoa que está sendo vítima do pensamento suicida, ela não consegue enxergar, sentir, acreditar que a vida é um presente, que ela sente, a doença dela faz ela sentir que a vida é um fardo. Mas
Deus nos ajuda e Deus nos faz levar e dizer para essa pessoa, a gente não pode se cansar de dizer para essa pessoa que a vida é um presente, que enquanto a vida há esperança e que há cura e que há restauração, tá? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que a morte, ela é algo que não estava nos planos de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Deus não criou o ser humano para que ele morresse. A morte veio com uma consequência do pecado. A morte é uma intrusa nos planos de Deus. A morte é algo totalmente fora da vontade de Deus para nós. A morte, ela é um inimigo a ser vencido. 1 Coríntios 15, 26 nos diz assim: o último inimigo a ser destruído é a morte. A morte é o inimigo. A morte é má. A morte é ruim. A vida é o presente de Deus. A vida é o bem. Então a morte, ela não estava nos planos de Deus. A morte é o inimigo a ser vencido. E a resposta de Deus para o problema da morte é a ressurreição de Cristo. 1 Coríntios 15, de 20 a 22. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. O pecado entrou no mundo e por causa do pecado entrou a morte. E a resposta de Deus a solução de Deus para esse problema não é levar as almas mortas para viverem uma existência só espiritual. A resposta de Deus é ressuscitar os corpos. Através da ressurreição de Jesus, os corpos vão ser ressuscitados, a morte será destruída. Não vai haver mais morte, porque vamos estar vivos em corpos no novo céu e na nova terra. Os médicos atestam que a fé é um elemento protetor para prevenir o suicídio. Por isso a gente não pode deixar de pregar o evangelho. Não, a gente não pode deixar de anunciar, a gente não pode deixar de falar e de repetir. Talvez a pessoa já tenha ouvido milhares de vezes, talvez a pessoa creia na sua mente, mas está tendo dificuldade de sentir no coração. Repete, explica, fala de novo. Né? Precisamos falar, precisamos ajudar. Existe até uma música de uma banda secular, uma banda que não é cristã, a banda O Rapa. Eles têm outras religiões, né, outra experiência religiosa, mas tem uma música chamada Anjos, para quem tem fé, e um dos versos da música diz assim: se você não aceita o conselho, te respeito, resolveu seguir, ir atrás, cara e coragem, só que você sai em desvantagem se você não tem fé. Então, o próprio reconhecimento, né, de que a fé ela é um fator protetor, a fé ajuda, né, a fé ela é uma sustentação a mais que ajuda a evitar, que ajuda a prevenir o suicídio. Em Lucas 1, continuando aí o que a Bíblia diz, né, o que a gente pode entender sobre essa questão, em Lucas capítulo 1, versículo 79, nós vemos a palavra do cântico, né, o cântico de Zacarias a respeito de João Batista que ia nascer. E ele termina dizendo assim: para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então o profeta, João Batista era um profeta, ele tem essa missão de iluminar os que estão na sombra da morte. Tem gente que está na sombra da morte, que tem gente que está sendo seduzido pela morte. E a nossa missão é levar luz para essas pessoas, aliviar esse sofrimento dessas pessoas. Em Ezequiel, nós vemos o papel dos pastores. Ezequiel capítulo 32, Deus está repreendendo os pastores de Israel porque eles estão, Ezequiel 34, na verdade, e Deus diz assim: filho do homem, profetize contra os pastores de Israel, profetize e diga-lhes
Assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura, vestem-se da lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Vocês não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas. Ao denunciar o que os pastores de Israel não fizeram, Deus mostra o que eles deveriam fazer. O que nós, como igreja, deveríamos fazer. Cuidar do enfermo, do doente, do quebrado, daquele que está quebrantado. Nós, a igreja, somos uma comunidade de cura, comunidade terapêutica. Precisamos estar presentes para aliviar o sofrimento das pessoas. E continuando em Ezequiel, Deus diz o que ele mesmo ia fazer. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas e curarei as doentes, mas destruirei as gordas e fortes, eu as apacentarei com justiça. Deus nos mostra qual deve ser o nosso ministério, né, de cuidado, de buscar, de correr atrás, de ser um ambiente de cura e ser um ambiente de aconchego. Em Tiago, capítulo 5, de 13 a 16, nós lemos: alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Algum de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A igreja deve ser um ambiente onde eu posso me abrir, confessar os meus pecados, falar as minhas fraquezas, as minhas dificuldades e até mesmo falar: eu estou com vontade de morrer. E aí ser ministrado, e aí ser cuidado. Será que temos sido esse ambiente? Será que temos sido esse ambiente de vulnerabilidade, de abertura e de sinceridade? Lembrando que os pastores também precisam ser cuidados. Pastores também precisam ser pastoreados. Pastores também precisam de um ambiente seguro onde eles possam se abrir e ser vulneráveis, né? Temos colocado o cuidado das pessoas como prioridade? Eu acho que essas são as perguntas importantes para a gente fazer ao pensar no tema do suicídio e ao pensar no tema das pessoas vítimas desse grande mal. Muito bem, pastor. 3h54 agora, 3h54. A gente tem mais algumas perguntinhas aqui. Mas antes, deixa eu só dar uma passada aqui nos nossos ouvintes. A Márcia está aqui deixando boa tarde pra gente, né? Boa tarde, Nayan. Graças a Deus por suas vidas, podendo aprender mais sobre esse tema, pois estamos passando nesse momento com uma amiga que a filha tentou suicídio mais uma vez. Peço oração. Tá bom, Márcia? Obrigado por compartilhar, que o Senhor te use, né? Que você possa aproveitar muito esse conteúdo aí para que o Senhor... Minha oração por vocês, Márcia. Com certeza, para que o Senhor possa te usar aí, para você auxiliar a sua amiga, tá bom? Temos a irmã Maria mandando áudio aqui pra gente, vamos ouvir. Boa tarde, pastor Marcelo. Boa tarde. Irmão Nayan. Boa. Pastor Marcelo, eu tenho, pastor Marcelo, um testemunho, vou resumir. Eu passei por uma depressão uma vez na minha vida, eu já era membro da igreja. E por causa de uma insistência que eu fiz com meu falecido esposo, da gente acolher um casal na nossa casa que não tinha para onde ir. Meu esposo falou assim: olha, vai causar problema, a gente sabe que uma da pessoa é problemática. Eu falei assim: não, mas deixa, porque tem criança, duas crianças pequenas, até a pessoa se estabilizar e tudo. Aí ele concordou. E depois foi um tormento mesmo.
Aí ele foi, me chamou e falou, olha, eu te falei, né, que ia acontecer isso, mas você desobedeceu. Aí eu entrei em depressão. Eu fiquei em depressão muito ruim, só não morri porque a mão do Senhor, nosso Deus, foi comigo. E teve um momento que eu desejei tomar um veneno que tinha aqui em casa, ele tinha comprado para colocar, para matar de vez em quando apareciam uns bichinhos aqui. Aí eu olhei várias vezes para aquele veneno para tomar. Mas a voz de Deus falava comigo, não, eu sou contigo. Não aconteceu. Não aconteceu. E Deus resolveu o problema. E eu fiquei muito ruim naquela época, mas Deus foi comigo. Não deixou o inimigo tirar a minha vida. Glória a Deus, irmã. Glória a Deus pelo livramento, né? Livramento. A gente fala de outros tipos de livramento, né? Ah, passei por um assalto, Deus me livrou. Sofri um acidente. A irmã sofreu um livramento de Deus, né? Deus foi cuidadoso e gracioso com a irmã, né? Então, continue buscando a Deus, né? Se a senhora sentir, procure uma terapia, né? Se voltarem a sentir, a aparecer esses pensamentos ou essas ideias, né? E todos os ouvintes também, a gente vai já falar sobre isso daqui a pouco. Não a gente tem que enfatizar, né? Porque durante muito tempo foi falado que terapia não é coisa de cristão, que crente não precisa de psicólogo, que psicólogo é coisa de maluco, psiquiatra mais ainda. Mas, gente, tem momentos que a gente precisa de uma terapia, tem momentos que a gente precisa tomar um remédio para estabilizar as emoções. Não significa que você vai ficar dependente de remédio. Procure, né? Tem tratamento psicológico no SUS, tem tratamento psiquiátrico no SUS, né? Procure, se tiver condições de ir no particular, vai, mas tem no SUS. E então, graças a Deus pelo livramento que a irmã teve e que a irmã continue firme, forte, saudável. E se voltar, se aparecer alguma coisa, é bom falar, né? É bom falar, olha, eu tive essa vontade, eu tive esse pensamento. Falar ajuda a proteger e a cuidar. Isso aí. A irmã Adriana da CIB, lá de Dourados, Mato Grosso do Sul, está passando por aqui. Estamos juntinhos ouvindo a 316, porque estamos ligados. Sempre que estamos em casa ouvindo a nossa missionária, manda um abraço aí para todos e para o meu filho Luiz Antônio. Pronto, Adriana. Um abraço, Luiz Antônio. Luiz Antônio, pessoal de Dourados aí, no estado do Mato Grosso do Sul. Temos também aqui a Gislene participando com a gente. Obrigado, Gislene, pela sua companhia. Tem ainda o irmão Avelino. Um tema delicado e que é preciso muita seriedade em quem vai dar a palavra para não se omitir por medo e não ajudar em nada, né? A palavra do pastor é ótima. É assim que devemos lidar com todas as situações, com seriedade, responsabilidade, principalmente com temas... com pessoas, na verdade, tementes a Deus. Isso aí. Um abraço, Avelino. Obrigado pela sua companhia, meu irmãozão. Bom, pastor, tem mais duas perguntas aqui. Eu acho que eu vou fazer duas em uma já, né? Porque aí o senhor já faz o bate-bola aí. A pessoa que está aí nos ouvindo, que conhece uma situação, conhece um caso, conhece alguém que de repente esteja passando, né, por essa fase, né, escura, essa fase difícil, como ajudar essas pessoas? E aí, para quem está passando, para quem é a vítima no momento, quem está, né, nesse momento tenso, doente, como pedir ajuda, pastor? Fala Isso, é o tema, né? Falamos sobre isso para chegar ao tema, como ajudar e como pedir ajuda. Como ajudar, né? Relacionamentos saudáveis são uma fonte de prevenção. Ou seja, mantenha relacionamentos saudáveis com sua família, quem está perto de você, quem está próximo de você. Preste atenção na pessoa, na sua sala de aula, no seu trabalho. Preste atenção, veja como está, se está havendo mudança de comportamento, né?
converse, né? Ouça empaticamente, ouvir sem julgamentos. Tá? O que é isso, ouvir sem julgamentos? Não adianta para a pessoa que está pensando em se matar, não adianta você falar de um jeito moralista. Não adianta dizer assim, mas a sua vida é tão boa, mas tem tanta gente pior do que você. Você não vê fulano de tal, que é assim, sofre muito mais. O seu problema não é nada, eu também passo problema. Não adianta esse tipo de conselho, porque a pessoa ela está com uma dor na alma, um transtorno que a faz enxergar a morte como única saída. Então você tem que ouvir empaticamente, se colocar no lugar da pessoa, manter aberto o canal de comunicação, não se desesperar, ai meu Deus, manter-se ali, manter esse relacionamento. Outra coisa, não ignorar os sinais. Às vezes o sinal está sendo dado. A pessoa fala uma frase aqui, fala uma frase ali, né? A pessoa começa, às vezes, a arrumar tudo, escrever cartas. Ah, eu quero que minha roupa vá para fulano, eu quero... Opa, peraí. Começa a prestar atenção nessas coisas. Cuidado na intervenção no seguinte sentido, como em Mateus, não apague o pavio que fumega. A pessoa, quando está numa situação dessa, ela está frágil. Então você vai chegar, você também é um ingrato. Não é por aí. É preciso ter uma sabedoria aí nesse manejo. Tem algumas perguntas que podem ser usadas no gabinete pastoral ou conjunto com seu amigo na universidade ou em casa, né? Pergunta quais são os seus planos para o futuro, né? Aí vai vendo aquele nível, né? Pergunta se a pessoa acha que a vida vale a pena, né? O que ela pensa a respeito da morte. Vai perguntando, vai sondando, né? Até chegar ao ponto de perguntar se ela já se machucou de propósito, se ela já fez algum plano para se matar. E você vai vendo o nível, aí a gente chega no nível de risco que a pessoa está. Tá? Existe o nível baixo, em que a pessoa tem alguns pensamentos suicidas, mas não tem nenhum plano. Como proceder nesse caso? É a escuta acolhedora, é você ouvir, é você mobilizar essa rede de apoio, amigos, igreja, família, e encaminhar para um tratamento. Olha, você não acha bom fazer uma terapia? Você não acha bom? Vamos comigo, eu te levo. Não, vamos. É bom fazer. Tá? Esse é o nível baixo. O nível médio é quando a pessoa tem pensamentos e tem planos. Ela já tem um plano na cabeça, ainda não pretende fazer, mas o plano já está lá. Aí você deve envolver a família, envolver os amigos, as pessoas devem saber, né? Deve haver um contrato, você faz um contrato terapêutico com essa pessoa, você diz assim, olha, vamos combinar que no dia ou na hora que você for fazer, você antes fala comigo, tá? Vamos combinar, fazer aí esse tipo de acordo, de pacto, encaminhar, mais uma vez, encaminhar para o psiquiatra. Se não estiver fazendo um tratamento psiquiátrico, vai para o encaminhamento psiquiátrico. E quando a pessoa está no risco alto, é quando a pessoa tem os planos, tem os meios e já está certa o que quer fazer, está decidida a fazer. Ou ela já tentou, ou já tentou várias vezes. Então você não pode deixar essa pessoa sozinha, não pode. Você tem que cuidar para não ter nenhum meio, né, para ela, né, corda, faca, remédio, né, acesso a automóvel, acesso à altura, tudo isso você tem que vigiar, porque a pessoa está em alto risco. E encaminhar, se possível for, até para uma internação. Né? Leva no médico, vai numa emergência médica, né? Olha, a situação é essa, essa e essa, né? Convence a pessoa a se internar se ela né, ainda tiver no controle das suas faculdades. Olha, se interna, vai ser bom para você. Né? Existe intervenção para isso. Tá? E a pós-venção, né, que é o cuidado com as vítimas que ficam, porque o suicídio nunca faz uma vítima só. O suicídio ele faz a vítima de quem se vai e de quem fica. A família, principalmente. Então, esses também têm que ser acolhidos, porque é uma barra pesada você ter um membro da família ou um colega de trabalho
um colega, um amigo que se suicidou. Tem sentimento de culpa, tem o sentimento de, eu não fiz o que deveria, eu não fui um bom pai, eu não fui um bom filho, a culpa é minha. Ou o sentimento de raiva, a pessoa se sente traída por quem vai embora, a pessoa se sente abandonada, a pessoa... é difícil, né? Você ter raiva da pessoa e ela não está perto nem para você xingar. Tudo isso é difícil. É um fardo pesado. A gente tem que investir na ajuda desse tipo de pessoas. E como pedir ajuda? Entenda que você está doente, que isso não é culpa sua, não é fraqueza na fé, não é que você não é crente, não é que você é um ingrato, nada disso. Você está doente. Segunda coisa, não confie no seu coração. Jeremias 17:9 diz que o coração é enganoso mais do que todas as coisas. Então, o seu coração enganoso é que está dizendo para você que não há esperança. O seu coração enganoso é que está dizendo para você que a morte é a única saída. Então, você ouve essas ideias e você coloca entre parênteses. E você diz assim, tá, isso aqui é o meu coração enganoso falando, isso aqui é a minha doença falando. Então, se trate, né? Busque ajuda, fale para as pessoas próximas a você. Elas vão te ajudar, você ser encaminhada, né? Se você ainda não tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador, entregue a sua vida para Ele, né? Abre o seu coração. Jesus morreu por você para te salvar dos seus pecados. Jesus está vivo. Jesus pode entrar na sua vida e te estar com você. Mesmo que você não sinta, porque se você já é cristão, você talvez não esteja sentindo a presença de Deus, o conforto de Deus, a paz de Deus. Você não está sentindo, mas não é que Ele não está lá, porque a nossa fé é no que a gente não vê. Mas o seu sentimento, o seu coração está doente e o seu coração te impede de sentir que Deus está lá. Então creia pela fé. Não estou sentindo, mas eu creio. Não confie nas suas emoções ou na falta delas, né? Fale com alguém, família, amigos, igreja, peça ajuda, né? Procure ajuda psiquiátrica, procure ajuda psicológica, né? Existe o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Você pode ligar para o número 188 e vai haver voluntários que vão falar com você, voluntários disponíveis 24 horas para conversarem com você. Se você está numa crise, se você está no desespero, 188 CVV, Centro de Valorização da Vida. Tá? E existe também o chat do CVV, o cvv.org.br/chat. Se você não quer falar, mas você vai ter alguém ali que vai teclar com você, que vai bater um papo com você, tá bom? Todos nós somos imperfeitos, né? Todos nós falhamos, a gente magoa uns aos outros, mas todos nós, sua igreja, seus amigos, sua família, nós queremos que você viva, né? Juntos, nós vamos fazer uma corrente pela vida, tá certo? Vamos juntos viver, vamos juntos vencer essa doença terrível, essas doenças terríveis, e vamos juntos lutar no time da vida. Amém, amém. É isso aí, vamos todos lutar no time da vida. E Jesus tem vida e vida e abundância para nos dar, né? Isso aqui nos deixa ainda mais motivados a viver esse propósito dele para nós. Pastor, obrigado mais uma vez, tá? Muito obrigado. O prazer foi meu. Mesmo sendo um tema pesado, foi muito bom conversar. Foi bom. Tem uma última pergunta aqui, dá tempo, pastor? Dá sim. A gente recebeu aqui agora. Tem uma pessoa de minha família que já tentou suicídio algumas vezes. Eu não entendo por que diante de nós a família ela se mostra depressiva e triste, mas diante de pessoas ela age de outra forma, de outras pessoas, né? Ela se arruma, nas redes sociais ela se mostra que tá tudo bem. Eu me preocupo com essa situação. É como se fosse uma dupla personalidade. Ela tá perguntando aqui, a nossa ouvinte. É porque diante das outras pessoas ela está atuando, né? É uma representação. As redes sociais têm muito disso.
Você está atuando como se fosse um teatro mesmo. Você está desempenhando um papel, interpretando um personagem. E em família, ela é quem ela é. Em família, ela não precisa de máscara. Em família, ela não precisa atuar, ela não precisa representar, porque é a família. A gente, em casa, a gente é quem a gente é porque a gente sabe que as pessoas vão nos amar incondicionalmente. Então, a gente pode tirar as máscaras, a gente pode ser quem nós somos. Então, essa sua parente, ela confia em vocês o suficiente para ela expressar quem ela é. Ela não confia nos seguidores, ela não confia nas pessoas que só veem ela de longe. Então, por isso ela interpreta, né? Então, use essa sinceridade dela para dialogar, né? Lembrando, sempre importante, não desistam de tratamento, não desistam de tratamento psicológico. É uma rede, tá, gente? Uma coisa não exclui a outra. A terapia não exclui a oração. O aconselhamento não exclui o remédio. A amizade não exclui a leitura bíblica. Tudo anda junto. E quanto mais a gente fechar esse cerco, fechar essas brechas, mais chance a pessoa tem de ser tratada, de ser cuidada e de ter uma qualidade de vida, tá? Beleza. Isso. Show. 4:12. Pastorzão, Deus te abençoe muito, tá? Semana que vem já tem o tema aí? Já tá preparando? Já, semana que vem vai ser um programa especial. Não vai ser comigo, vai ser com o Vitor, que já esteve aqui outras vezes. Maravilha. E o tema é Vida de Seminarista. Vida de seminarista. Ótimo. Isso. Todas as perguntas e todas as dúvidas que os nossos ouvintes tiverem sobre como é a vida de um seminarista, o Vitor e um convidado especial dele vão estar aqui respondendo e fazendo esse bate-papo aí junto com o Nayan. Pronto, vai ser legal demais. A gente se encontra então. Pastor, Deus te abençoe, viu? Obrigado. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. Sextou na Universidade. Universitários Missionários na Rede 316.